Este é um projeto de colaboração entre a Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, o MIT e a Câmara Municipal de Óbidos. O desafio aqui é fazer com que as aldeias tenham qualidades naturais dos espaços rurais e ao mesmo tempo tenham acesso a todo o tipo de amenidades que nós estamos habituados nas grandes cidades. Portanto, é esse o desafio que os alunos têm para aqui resolver. Como? Portanto, desenvolver novas tipologias de ocupação do território, portanto, de morfologias dos aglomerados, das habitações e ao mesmo tempo sistemas de mobilidade diferentes que permitam tornar isto sustentável. We've been conducting research at MIT for quite a few years on mobility on demand in this case, which is bringing new types of mobility services into the world, not focusing on the car, but on a platform for services and mobility solutions. We decided to conduct a workshop somewhere in Portugal to apply some of these concepts we've been working on to some local Portuguese context, to get MIT students working with Portuguese students at the university. And we talked about it for a number of months and decided that actually focusing here on Óbidos was a great opportunity. We met the mayor. The mayor was very enthusiastic, had a lot of great ideas. So everything kind of came together. I was very excited that you have not only the old hill town, the medieval historic city, but you have the technology park, you have the resort communities and the beaches, you have new housing, very modernist housing, you have medieval architecture, you have these communities around. And so it was a very complex and interesting problem to figure out how to tie all them together with some new mobility students. So here are the students developing ideas, and we'll see where they go. Defendemos crescimento gradual dos aglomerados dispersos através de pequenas implementações de empresas criativas, nomeadamente na área do chocolate, por exemplo, da agricultura orgânica e do turismo rural. Looking through alternative modes of transportation with the bikes, the MOD vehicles developed in the Media Lab at MIT to integrate as a secondary network to link those different systems together. Começamos por uma estratégia em haver uma melhor comunicação entre as freguesias. Após uma análise do território, optamos por uma ciclovia. E depois foi introduzido um conceito que é o e-brick, que é um tijolo, pode ser utilizado nas praças ou na comunicação entre essas mesmas praças, em que tem uma capacidade autónoma e que emite luz. Essa luz poderia ser utilizada de diversas formas, como o acompanhamento dos ciclistas. I think the main idea of this town is it's quite I don't know how to say it, but it's a very calm down place, and also people are very helpful in here. But the main problem in here is it's not very a livable place to live in these days, because people have migration to go around the city, so that's why it's a big problem. But I think because of the municipalities' ideas and their attempts, it's going to be better in future, I think. Well, our main strategy really is to have this new economic activity come in and revitalize the older settlements, and also to humanize the new settlements. So rather than simply an office park, technology park, you would also have daycare there, more community facilities, movies, cafes, and so forth, banks. So each one of these places you make a whole community, and they could then be connected by a new mobility network that includes bicycles and walking, but also includes electric vehicles. Antes de tudo mais, nós concentramos em dois grandes conceitos, o preservar e o inovar. Desenvolvemos isto criando depois um case study que se aplica a um centro de pesquisa, um research center, mas situado em sítios completamente fora dos aglomerados, desde Pedreiras ao centro em cima da praia
como também um centro no meio de zonas agrícolas. Isto porquê? Porque nós estamos a criar uma ideia nova, que é a ideia como qual o trabalho e a habitação se podem misturar, a habitação e o lazer podem se misturar, o trabalho e o lazer se podem misturar. De um ponto de vista prático, podemos perceber que fala-se da revitalização de alguns meios de circulação habituais. Estamos a falar essencialmente de estradas que já existiram, como por exemplo a que foi fechada ou ocupada pela ETAR. Estamos a falar de reutilização ou reinterpretação do que é o caminho de ferro em Óbidos para a criação de um tram, ou se assim pudermos entender, de um sistema de transporte por carris e, neste caso, da revitalização da estrada que existe a norte e que fica paralela, nesse caso, a Caldas da Rainha, essa a ser reinterpretada e a promover uma nova urbanidade. So I think the main idea here is that the city can use more modes of transportation, different varied modes of transportation, not only cars but also bus, train, shared cars, shared bikes. And the idea is to create a hub, a transportation hub in the north of the city that connect all these modes of transportation and then spur out to the rest of the city. Gostaria de dizer que estar a trabalhar com algumas das melhores universidades do mundo, como o caso do MIT, é uma honra e um orgulho para Óbidos e coloca-nos de facto num patamar em que a construção do nosso processo de desenvolvimento está a ser feita com uma espécie de alargamento da nossa própria equipa de trabalho, indo às melhores universidades e trazendo-as para a discussão e, mais do que isso, a construção do futuro de Óbidos. E, portanto, algumas das soluções que foram aqui apresentadas estão numa fase ainda muito inicial e houve a preocupação de exatamente trazer o essencial. As questões da mobilidade e de planeamento são aquelas que são mais relevantes. Eu acho que se conseguirmos que em termos de produção desenvolver nomeadamente quer os veículos elétricos, sejam carros, sejam as bicicletas, as chamadas e-bikes, aí podemos começar a desenvolver conceitos como os city cars, isto é, carros em que as pessoas partilham e a partir daí estruturar o nosso planeamento em termos de mobilidade, aquilo que foi aqui dito, mobilidade on demand, não é? À medida do nosso território. Isso são das ideias mais fortes que aqui tivemos, obviamente entre todas as questões também que se relacionam com o intensificar das questões da sustentabilidade, da criatividade, da inovação. Acho que estamos no caminho certo. Vamos agora fazer um balanço e vamos pesar quais são as medidas que vamos avançar primeiro, aquelas que não poderão ter seguimento, mas há aqui um esforço muito grande por parte dos jovens, que acima de tudo, jovens, uns doutorados, outros que estão a acabar as licenciaturas, portugueses, americanos, de várias nacionalidades, que é acima de tudo uma riqueza excepcional para o trabalho do município de Óbidos.